Olá, computeiros e computeiras! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta série sobre estruturas de dados lineares. Eu sou Glaziele Demori e no vídeo de hoje vamos entender como é feita a busca de um elemento no vetor. Antes de tudo, vamos lembrar a definição de um vetor? Um vetor é um conjunto de variáveis do mesmo tipo que podem ser acessadas por um nome comum. Por exemplo, este é um vetor que armazena nomes de pessoas. As principais características do vetor são acesso mediante a índice, que aqui chamaremos de posição do elemento, e o tamanho fixo, ou seja, o número máximo de elementos que conseguimos guardar em um vetor é pré-definido. O problema da busca se restringe a determinar se um dado elemento está presente no vetor. Além disso, podemos determinar a posição no vetor onde esse elemento se encontra. Por exemplo, dado este vetor, como saber se Marcos está contido nele? Ou ainda, em qual posição Ana se encontra? Podemos responder essas perguntas de duas formas, utilizando a busca sequencial ou a busca binária. Agora vamos ver como funciona a busca sequencial. Para isso, supomos que estamos buscando por Marcos no nosso vetor exemplo. Neste caso, vamos percorrer todo o vetor a partir da posição 0 até a última. Em cada posição no vetor, devemos comparar o elemento buscado, que no caso é Marcos, com o elemento da posição atual do vetor. Se forem iguais, então o elemento foi encontrado. Porém, se percorrermos todo o vetor e a condição de igualdade não foi satisfeita em nenhuma das posições, significa que o elemento não está contido nele. Vamos olhar para o algoritmo da busca sequencial. Ele recebe como parâmetros o elemento buscado e o vetor onde buscaremos o elemento. A posição atual é um inteiro que começa valendo 0 e vai sendo incrementado à medida que percorremos o vetor, até a última posição, que neste caso será o tamanho do vetor menos 1. A condição do laço evita que a posição atual extrapole os limites deste vetor. Estando dentro do limite do vetor, a condição C verifica se o elemento buscado é igual ao elemento da posição atual do vetor. Se isso for verdade, a posição em que o elemento foi encontrado será retornada, encerrando assim a execução do algoritmo. Caso contrário, a posição atual será incrementada, voltando a execução do algoritmo para o laço de repetição. Se todas as posições do vetor foram verificadas e o elemento não foi encontrado, o algoritmo vai retornar menos 1. Escolhemos menos 1, pois essa é uma posição fora dos limites do vetor. Agora, quanto tempo esta busca demora em execução? Ou seja, qual a complexidade de tempo deste algoritmo? Para responder essas questões, devemos contar quantas vezes a condição que compara o elemento buscado com o elemento atual será executada. Isso é o mesmo que dizer quantas iterações o laço de repetição fará. Vamos fazer duas análises, a do melhor caso e a do pior caso. No melhor caso, o elemento buscado está na primeira posição do vetor, então uma única iteração será necessária. Já no pior caso, o elemento vai estar na última posição do vetor ou nem estará no vetor. E nesse caso, o laço irá iterar em todas as posições do vetor, ou seja, o número de iterações que o laço fará será exatamente igual ao tamanho do vetor. Supondo que n é o tamanho do vetor, concluímos que este algoritmo tem custo O de n, pois o número de comparações no total será, no máximo, uma função linear. Agora vamos pensar como seria a versão recursiva deste algoritmo. Neste caso, devemos identificar a condição de parada ou as condições de parada e o passo recursivo ou os passos recursivos. As condições de parada são ter percorrido todo o vetor ou ter encontrado o elemento, enquanto que o passo recursivo é fazer uma nova busca na próxima posição do vetor. Vamos escrever este algoritmo? Vamos chamá-lo de busca sequencial recursiva. Seus parâmetros serão o elemento buscado, o vetor, onde o elemento será buscado,
e a posição atual. Supondo que n é o tamanho do vetor, sabemos que os índices do vetor variam de 0 a n menos 1. Portanto, se a posição atual for igual ao tamanho do vetor, significa que já varremos todo o vetor e o elemento não foi encontrado. Neste caso, retornamos menos 1. Agora, se o elemento buscado for igual ao elemento da posição atual, já podemos retornar a posição atual, pois o elemento foi encontrado. Se nenhuma dessas condições foram satisfeitas, retornamos uma chamada para a própria função, passando como parâmetro a posição atual incrementada. Agora, será que se os elementos do vetor estiverem ordenados em ordem crescente, podemos tornar a busca mais eficiente do que a busca sequencial? Será que conseguimos uma estratégia melhor do que ficar comparando cada elemento do vetor com o elemento buscado? Vamos observar o nosso exemplo agora com os elementos ordenados em ordem lexicográfica, ou seja, em ordem alfabética. E se compararmos o elemento buscado com o elemento que está na posição do meio do vetor, o que acontece? Bom, neste caso temos três possibilidades. A primeira, o elemento buscado é igual ao elemento da posição do meio, ou ele vem antes do elemento da posição do meio, ou ele vem depois do elemento da posição do meio. Note que podemos ignorar a metade do vetor em que o elemento buscado não poderia estar. Então, se utilizarmos essa estratégia de comparar o elemento buscado sempre com o elemento que está na posição do meio do vetor, em cada comparação estaremos dividindo o vetor ao meio, ignorando na busca uma metade do vetor. Se, depois de várias divisões ao meio, o vetor resultante tiver apenas uma posição e o elemento buscado não está nessa posição, significa que o elemento não está no vetor. Agora vamos ver a estratégia para calcular a posição do meio. Nesta tabela, a primeira linha representa os índices do vetor e a segunda linha representa os elementos em suas respectivas posições ou índices. Vamos marcar a posição onde inicia a parte considerada para a busca no vetor e a posição final. Para calcular o meio, basta fazer uma divisão inteira por 2, utilizando a soma das posições inicial e final. Se o elemento buscado não estiver na posição do meio do vetor, ele poderá estar em uma posição menor que a posição do meio, e neste caso vamos considerar a metade esquerda do vetor. Ou o elemento pode estar em alguma posição maior do que a posição do meio, e neste caso vamos considerar a metade direita do vetor. Portanto, o algoritmo da busca binária pode ser escrito da seguinte forma. Ele recebe como parâmetro o elemento a ser buscado e o vetor onde o elemento será buscado. Em cada iteração, o tamanho do vetor se reduz pela metade, e neste caso, o índice do início e do fim será mudado. Note que o início sempre será incrementado, enquanto que o fim sempre será decrementado. Se, após vários incrementos e decrementos da posição inicial e final, o início for maior do que o fim, então o laço será interrompido e o algoritmo vai retornar menos 1, pois o elemento não foi encontrado. Caso contrário, calculamos o valor do meio e comparamos o elemento buscado com o elemento da posição do meio. Se eles forem iguais, o algoritmo retorna o meio, que é a posição em que o elemento foi encontrado. Caso contrário, se o elemento buscado for menor do que o elemento da posição do meio, teremos que atualizar a posição final para uma posição anterior à do meio. Agora, se o elemento buscado for maior do que o elemento do meio, temos que atualizar a posição início, que agora passa a ser uma posição a mais que a posição do meio. Bom, agora a gente precisa analisar o tempo de execução desse algoritmo. E depois a gente pode comparar com o algoritmo da busca sequencial. No melhor caso, o elemento buscado está na posição do meio do vetor. Neste caso, uma única iteração do laço será executada. Já no pior caso, o elemento não está no vetor. Então, o laço irá iterar quantas vezes forem efetuadas as divisões para calcular o meio. Mas que número é esse?
quantas iterações, no máximo, o laço irá fazer? Agora, presta bastante atenção. Vamos assumir que o tamanho do vetor é igual a um número inteiro positivo, que vamos chamar de n. Na primeira iteração do laço, o tamanho do vetor é n. Na segunda iteração, o tamanho do vetor é a metade de n sobre 2. Já na terceira iteração, o tamanho do vetor é a metade do último tamanho que ele tinha. Era n sobre 2, agora é isso dividido por 2, então n sobre 4. Na quarta iteração, o tamanho do vetor vai ser a metade do tamanho anterior que ele tinha. Então vai ser n sobre 4 dividido por 2, n sobre 8. E quando que isso vai parar? Quando o tamanho do vetor for igual a 1. Note que os denominadores dessa divisão estão crescendo em potências de 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até 2 elevado a k para algum k positivo. Como essas divisões irão acabar somente quando o tamanho do vetor for igual a 1, então temos que descobrir quando que n sobre 2 elevado a k será igual a 1. Fazendo algumas manipulações algébricas, chegamos que n sobre 2 elevado a k será igual a 1 quando n for igual a 2 elevado a k. E esta será a última iteração do laço. Até agora, sabemos que as potências de base 2 estão variando de 2 elevado a 0 até 2 elevado a k. Portanto, podemos concluir que o número de iterações que o laço fará em função de k serão k mais 1. Agora vamos calcular quanto vale k em função de n. Como estamos trabalhando com exponenciação, para isolar o expoente, vamos aplicar o logaritmo dos dois lados da equação. Resolvendo o logaritmo, descobrimos que k é igual ao log de n na base 2. Portanto, podemos concluir que o número de iterações que o laço fará será log de n na base 2 mais 1. Falando de complexidade, concluímos que esse algoritmo custa O do logaritmo de n na base 2, pois o número de comparações no total será no máximo uma função logarítmica na base 2. E como seria a versão recursiva deste algoritmo? Bom, temos que pensar nas condições de parada e no passo recursivo. As condições de parada são ter encontrado o elemento buscado ou não conseguir mais dividir o vetor. Já o passo recursivo é realizar uma nova busca na metade esquerda ou direita do vetor. Eu te desafio a pensar e escrever esse algoritmo. Agora, fazendo uma comparação entre a busca sequencial e a busca binária, vamos supor que queremos buscar um elemento em um vetor de tamanho n igual a 1024. Neste caso, na busca sequencial seriam feitas, no pior caso, 1024 comparações, enquanto que na busca binária seriam feitas, no pior caso, 10 comparações. Mas cuidado, a busca binária só é eficiente se o vetor estiver ordenado. Caso contrário, você teria que ordená-lo. E o custo da ordenação é mais caro do que o custo da busca sequencial. Então, neste caso, a busca binária acabaria sendo uma escolha ruim. Com isso, finalizamos o assunto de hoje. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Tchau, tchau!